Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um Duda Jardim Musicarte. Hoje visitando o grupo teatral Engenho Teatral, né? E nós estamos aqui em um espaço maravilhoso, onde a primeira vez quando eu vim aqui eu falei, não tem como ficar segurando essa informação. Temos que mostrar esse espaço, o trabalho desse grupo, e estamos bem perto aqui um do outro, Zona Leste, Metrô Carrão, do lado do Metrô Carrão, e estamos aí iniciando com o Moreira, que é o diretor do grupo. Os demais membros estão chegando também, já temos alguns, conforme forem chegando a gente vai acrescentando o nosso bate-papo. Moreira, então, deixa eu primeiro te agradecer por estar nos recebendo aqui e dizer mais uma vez parabéns pelo trabalho de vocês e conta pra gente como tudo começou. Bom, a gente está falando de dinossauro, então a gente vai ter que recuar para o milênio passado, para não ser outras eras arqueológicas. Para começo de conversa, Engenho Teatral é um grupo, um teatro e um projeto. Vamos começar com o grupo. O grupo surge em 1979, numa época em que o chamado teatro moderno brasileiro já estava economicamente falido. Aqui em São Paulo, um dos marcos da fundação do moderno teatro brasileiro é o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que tem um apogeu nos anos 50 e que nos anos 60 já tinha falido. E junto com ele, ao longo dos anos 60, vão falir várias companhias filhas do TBC. No final dos anos 60, o teatro, não só por conta da ditadura, mas também já tinha esgotado, a bilheteria não pagava mais, os produtores não sabiam mais o que fazer. Tem todo um monte de detalhes nessa história, mas eu vou pular. Eu só estou colocando isso porque o grupo teatral, o coletivo de artistas que assume o controle do seu trabalho e da produção, ele surge exatamente em decorrência da falência dos empresários e dos produtores e da bilheteria que não paga mais o teatro. Isso ainda nos anos 60, 70. O Engenho Teatral surge em 1979 com o nome de Apoena. Querendo ou não, a gente ainda carregava alguns valores estéticos, alguns, né, do Nacional Popular, alguns. Brecht e o Teatro Épico já estavam também presentes, mas a gente carregava uma coisa que era um descontentamento com o circuito teatral. Também não vou entrar em detalhes o que era o circuito teatral, mas a gente estava muito descontente com aquela realidade. E a gente queria buscar o público ausente no teatro, os trabalhadores que não iam ao centro, as regiões nobres onde o teatro existia, por questão de horário, né? Não dá para ir ver um espetáculo às 9 horas da noite, que é o que a gente tinha, e depois voltar para casa e estar no batente no dia de manhã. Também não tinha dinheiro para pagar ingresso, também não tinha o hábito, a tradição, enfim. O teatro estava isolado da maioria do povo brasileiro. Então o grupo surge já sonhando em buscar laços com esse público ausente no palco. No caminhar e no desenrolar da história, a gente aprendeu e tinha claro, isso acho que já estava presente lá no início, mas com o tempo amadureceu, que mexer na plateia é mexer no palco. Ou seja, a gente não estava querendo levar o bom teatro, a boa cultura para a população marginalizada, para os coitadinhos que, aspas, não teriam cultura. Nada disso. A gente nunca pensou em termos de formação de público, a gente sempre foi contra até essa terminologia, para a gente isso é uma colonização. A gente foi em busca de um público virgem do teatro, para com esse público a gente aprender que teatro a gente teria que fazer para dialogar com esse público ausente. Aí o projeto do Engenho Teatral. Como chegar onde esse público mora, que é na periferia. Óbvio, nós não tiramos isso da cartola. Tem uma longa história do teatro, não só no Brasil, que percorre essas trilhas, esses caminhos. Então a gente não começou do zero. Mesmo aqui nos anos 70, vários grupos se dirigiram à periferia de São Paulo. Bom, mas aí, então, a gente tinha o sonho de ir para a periferia, dialogar com outro público e reaprender a fazer teatro.
Basicamente, curto e grosso, era isso. Certo. E aconteceu... Em 93. 93, ou seja, passaram-se 13 anos. Não sei fazer contas. Só sobrou um neurônio, sim. Ele não lembra mais nome, nada. Dos componentes de hoje... Só eu e a Iraci, que estávamos na fundação. Eu e a Iraci Tomiato. E éramos em quanto? Ixi, tem uma coisa, depende de cada momento, de cada espetáculo, né? Quem participou do primeiro espetáculo, que foi o Mão Suja de Terra, em 79, já não estava no segundo espetáculo, que foi a Ferro e Fogo, em 82, se não me engano. Já alguns permaneceram, outros não, e a coisa se reduziu. Ou seja, o grupo passou por muitas mudanças, sim. Por muita gente que entra e sai, entra e sai, entra e sai, mas a espinha dorsal que ficou era isso, a busca de um outro teatro, de um outro público, de uma outra relação, porque para a gente, o teatro, para a gente do Engenho, o teatro não se resume à obra, o teatro é um conjunto de relações. Ele começa na forma como a gente organiza o trabalho, daí a forma grupo, que é uma forma coletiva, com decisões internas democráticas, não tem dono, pode ter divisão de funções, mas não tem dono, é diferente de uma produção empresarial, passa pela obra e chega num público. Qual público? E é o público, afinal de contas, que vai dar um sentido para a obra, não é o artista. O artista pode fazer, pode ter intenção, pode realizar uma obra plena de sentidos, mas quem vai dizer o que ela realmente significa, os sentidos que ela tem, é o público. E esse espetáculo, vocês mesmos que escreviam ou vocês encenaram alguns outros espetáculos? Não, a gente chegou a encenar um ou outro, mas muito pouco. A maior parte é tudo criação do grupo. Tudo criação do grupo. Então, nessa trajetória, em busca desse outro teatro, onde a gente se forma a obra, forma o público, e isso dentro de uma realidade, né? A realidade de 79 não é a realidade de hoje. Uhum. Estar em Itaquera não é a mesma coisa que estar no Bexiga, né? A gente sabia, mas desenvolveu isso na prática. O que funciona aqui não funciona ali, enfim. A gente partiu para lidar com essas relações, mudar essas relações e, a partir daí, estabelecer outro tipo de convivência, de vida e outro tipo de teatro. Não como em busca de um ponto de chegada. Chegamos, é isso que a gente quer. Não, é uma experiência permanente, sempre se ajustando ao tempo, ao local, enfim. Então, você falou em local. O grupo começou aonde? O grupo começou nos teatros do centro, no Bexiga. E percorrendo também alguns teatros da prefeitura, que na época eram só 4 de bairro, que era o Martins Pena, aqui na Penha, o Paulo Herói em Santo Amaro, o Arthur Azevedo na Moca e o João Caetano na Vila Mariana. A gente percorreu esses teatros, percorreu o teatro no centro, Auditório Augusta, Sobradado, do TBC, o Teatro de Arena, Funarte, enfim, os teatros do centro. O Teatro Anchieta, que hoje é o Sesc Consolação. Em 93, e de vez em quando a gente se apresentava na periferia, mas era sempre uma coisa descontínua, intermitente, não havia continuidade. E não tinha um PROAC na época? Não tinha nada disso. Não tinha nenhum... O PROAC, inclusive, é cria de um outro projeto que a própria categoria, e não só de teatro, aí foi um movimento fortíssimo para construir um fundo estadual de arte e cultura, pressionado, o governo do Alckmin pressionado na Assembleia, foi uma pressão muito grande, e ele acabou inventando o PROAC em cima da hora, mas aí é uma outra discussão. Sim. Voltando ao grupo, em 93 a gente construiu esse teatro, e durante 10 anos, um pouco mais talvez, a gente percorreu as 4 regiões de São Paulo, ou seja, esse teatro é móvel, ou era pelo menos. A gente passou por aqui, estreou em 94, na Praça do Relógio, dentro da Universidade de São Paulo, que naquele momento era uma espécie de parque do Ibirapuera, a população frequentava aquilo. De lá a gente veio para cá, onde a gente está agora, mas do outro lado do parque era a entrada pela Apucarana, onde hoje tem uma delegacia de ensino. A gente ficou em... Bom, voltando, Moreira, tivemos um probleminha técnico. Você falou que a entrada aqui era lá na Apucarana. Isso, onde hoje tem a delegacia de ensino. Dali a gente foi para Pirituba, de Pirituba para a Zona Norte, da Zona Norte para o Campo Limpo, extremo sul de São Paulo. E em 2004 a gente voltou para a Zona Leste para parar de rodar, para se fixar na Zona Leste. Então, nessa caminhada e até hoje, a gente já colocou
dentro do teatro, mais de 900 organizações, a maior parte escolas públicas. A gente faz muita apresentação fora daqui também, em saraus, né, junto a movimentos como MST, MTST. Enfim, a gente foi aprendendo nessa caminhada e a nossa dramaturgia, a nossa cena foi mudando com isso e foi mudando com os novos companheiros que apareciam também. Sim. Ou seja, a gente aprendeu muito nessa caminhada e continua aprendendo, não tem ponto de chegada não. Sim. Bom, o grupo atualmente apresenta 2 espetáculos, um espetáculo aos sábados, outro aos domingos. Ao sábado é a festa e domingo... Depende do mês. Agora em junho, aos sábados vai ser a festa e domingo canção indigesta. Ok. Em julho a gente, como sempre, faz uma amostra, a gente convida 4 grupos amigos que se apresentam aqui, um a cada final de semana. Além disso, a gente se apresenta nas quebradas. Por exemplo, a semana passada a gente estava num sarau em Osasco, depois estava num cursinho popular na Praça da Árvore, aqui em São Paulo. A gente vai com cenas curtas elaboradas para se apresentar nessas condições. E a gente está começando a organizar agora para fechar todo segundo semestre um circuito com outros grupos de teatro em pelo menos 4 ocupações do MST aqui na Grande São Paulo. Enfim, a gente tenta trabalhar com os movimentos e com aquilo que o pessoal faz na periferia. Ok, vamos agora ouvir os demais membros do grupo. Tá, vamos. A gente corta para chamar o povo? Não, podem se aproximar. Quem puder já dar uma palavra. Venha. Cadê? Michele. Tá, pode vir, até porque eu vou pegar um café. O nosso campo visual é 2 por vez. Né? Fica aqui, então, fica ali, vamos nós. Vamos. Senta aí. Senta aqui, por Vem favor. Também, Rubens. Vamos ver se a gente consegue colocar 2 aqui, ó. Senta aqui, um em cada canto. Não precisa mais de mim, né? E a gente... Não, depois você finaliza, né? Então, vamos ouvir 2 membros e a gente pede assim um breve, não vou dizer currículo, mas é uma breve história mesmo. Eu comecei em 1900... Né, Moreira? Enfim, a história que o Moreira estava falando da história do grupo, mas como ele disse que o grupo da época para hoje mudaram praticamente todos, só ficando você e ele. Vamos então começar com você, né? Não. Você então, não. É para as duas mesmo. Não, aqui dá. Mais. Eu chego mais perto. Aqui. Vamos então ouvir os 2, né? E o nome, por favor? Iraci Tomiato. E ele? João Victor. Então, Iraci, você dando continuidade à fala do Moreira, você é uma das fundadoras. Eu sou. Né? E depois vieram os... Eu entrei em 2018 aqui. Vim fazer a iluminação, fazer parte da operação de luz do Canção Indigesta, né? E aí depois eu entrei pro elenco. Mas é mais recente. Tá. E antes você tinha outro grupo ou esse é o teu primeiro grupo? Não, eu trabalhei em vários outros grupos de teatro amador, por assim dizer, né? Teatro de grupo, lá sou de Santana de Parnaíba. Você é de Santana de Parnaíba? E aí em 2014 eu vim morar em São Paulo, participar de um projeto de teatro e fiz uma temporada aqui no Engenho e acabou tendo uma afinidade aí com o grupo e fui convidado a retornar aí. E depois para operar a luz e depois para fazer parte do elenco do grupo. Hoje você está como ator. Isso. Que bom. E a Iraci está como atriz ou está como produtora? Não. Eu sempre fui atriz. Então, o grupo, cada um tem alguma função além de ator? Olha, tem sim, mas é meio misturado. Alguns têm várias funções, não tem uma coisa tão fixa, entendeu? Só o Moreira? Normalmente... Não, o Moreira também. O Moreira cuida de um monte de coisa, cuida de produção, de burocracia. Ele é iluminador dos espetáculos todos, além de diretor. E ele é o coordenador dramatúrgico. As nossas dramaturgias normalmente são criadas meio coletivamente e depois o Moreira faz a versão final, digamos assim. Né? Mas todo mundo, eu por exemplo gosto de mexer com adereços, figurino, com canto, figurino a Michele é do figurino, entendeu? E todo mundo faz um pouco de produção, um pouco de... É trabalho de grupo, então as funções não são completamente estanques. Exato.
O João toca, é músico. O espetáculo, Cuidando ele da é agenda bem pra- musical, né? Dos dois espetáculos que eu vi, a festa ele é mais o música ao vivo mesmo, né? Já no segundo já é menos. A gente a gente fazia música ao vivo, mas por uma questão também, né, de agenda, de... No Canção de Gesta, tinha uma banda ao vivo, tinha 3 músicos. Aí, por isso que a gente fez essa versão aí que é o com playback, né? Isso. Mas é isso, tem a parte musical que sempre foi muito forte no Engenho, Sempre, né? a gente gosta muito. A nossa pesquisa musical assim, é bem importante pra gente também, né? Pra alimentar as criações, principalmente. E o João agora é o único instrumentista. Não é o único porque a gente faz uma percussão e tal. Sim. Mas é ele que toca violão, que toca... E ao final do espetáculo, como que é o público assim com você? Chama muita atenção aquele personagem da criança lá? Da criança? É uma cena muito... Ela é visualmente muito interessante, né? E eu acho que ela resume bem um conceito também, né? Do trabalho, assim, da coisa do apagamento do trabalho, né? Sim. Então eu acho que ela cumpre várias funções, assim, né? Só um minutinho, enquanto a gente está conversando, nós vamos estar passando também cenas do espetáculo A Festa. Essa cena que ele está falando pertence ao espetáculo A Festa, que bom, não é bom falar, é bom Mas eu acho que a gente... causar somente a curiosidade, né? A gente tem um momento muito interessante no final das duas peças, que é a coisa da louça, né? Que ali a gente consegue ver como é que tá chegando no público, conseguir trocar uma ideia mais tranquila, assim, e conseguir entender como que tá chegando, como as pessoas estão articulando os pensamentos depois da peça, assim. Então, é muito bom também ter essas respostas, assim, né? Sim. Acho que a gente consegue fazer num contexto mais amplo, não só de uma cena E pontual. a reação do público quando o Moreira fala agora vocês vão lavar a louça e de fato isso acontece, eles até então parece que eles acham que é uma brincadeira, né? Quem fala é o João, né? Normalmente quem fala é o João, vamos lavar essa louça junto. E na hora do lavar, ali já começa já algo mais... É uma relação diferente Exato. do palco e plateia, né? Aí já torna já uma cumplicidade, né? Sim. Tá. Eu acho que toda a peça gira também nesse lugar de tentar deixar as pessoas confortáveis também, né? De tentar trazer um lugar mais real, mais próximo. Pode vir mais Mais dois? afetivo. Encontro. Mais afetivo, assim. Então a louça também, ele meio que fecha essa dramaturgia dessa forma, assim. Deixa todos mais próximos. Acho que sim. É. Eu agradeço. Imagina, a gente obrigada. volta. Vamos ouvir mais dois componentes do grupo. E vamos lá, vamos começar com a apresentação, o nome de vocês. Meu nome é Michele Caprioli. O meu nome é Maria Clara Aro, A idade de vocês? 37. tenho 26. 26. E há quanto tempo estão no grupo? Eu tô no grupo desde 2018. Conta 7 anos, 8 anos, 7 anos. 7 anos e pouquinho. Sim. Eu entrei recentemente, entrei no ano passado, no final do ano passado. Ah, é? Eu vim numa leva aí, eu e o Dinho, a gente veio... Uma boa leva. Esse é Chegou no final aí. a segunda companhia que você participa? Não, é o primeiro É a primeira? teatro de grupo que eu participo. Ah, que legal. Sim, total. Antes eu tava muito mais... Que é uma coisa que a gente tem conversado bastante aqui, assim, fazia muito edital, né? Então era Sim. coisas muito pontuais, de produções pontuais, e não tinha muito essa ideia de grupo, assim. Por mais que tivesse esse caráter independente, ainda assim não era um trabalho continuado, como é aqui no Engenho. Sim. Nesse ponto você é mais calejada do que ela, né? Um pouquinho mais, né? E nesse caminho, o que mais te chamou a atenção? O sobreviver de? Não, eu acho que o que me chama a atenção é a gente ter um espaço pra gente pensar sobre a nossa subjetividade, sobre esse eu nesse mundo maluco, né? Sim. Eu acho que quando eu consegui identificar isso, que aqui era o único espaço dentro da minha rotina, minha vida, as pessoas que eu me relaciono, ganhou uma outra importância pra mim, sabe? Porque uma coisa é você estar
num grupo, participando de algo que é interessante, falando sobre teatro. Outra coisa é você se ver de uma outra forma e entender o quanto que você questiona, né? E junto com outras pessoas que questionam também a própria existência. Então isso é bem engrandecedor, assim, mas enfim, continuamos questionando, não temos resposta. Exato. Não, eu quando conheci esse espaço fiquei assim apaixonado. Eu falei, nossa, é preciso que saibam desse espaço, desse trabalho. Sim. E assim, tão perto da gente, aqui do lado do metrô, de fácil acesso, né? Um trabalho bom, de qualidade, né? Sim. E me fala uma coisa, e essa ideia dos comes e bebes foi de quem? Acho que foi Moreira, né? Foi sua, Moreira? Eu não lembro. A gente não sabe exatamente se foi do Moreira, como que foi, mas foi... Porque assim, ó, antes do espetáculo, durante e depois, a gente come uns patês... Veganos, né? Agora a gente está com essa ideia de patês caldos, né? É maravilhoso, mas no final tem que lavar a louça. Tem que lavar a louça. Porque tem esse trabalho coletivo. Eu acho que o alimento, ele veio... Depois, se você quiser... O alimento, ele veio nessa ideia de partilha, de compartilhar, de comungar, né? Quando você se senta numa mesa com os seus familiares ou com os seus amigos e vocês se alimentam, né? Comem da mesma comida, bebem da mesma bebida, tem essa comunhão, assim. Então, eu acho que isso veio muito, assim, foi muito feliz esse encontro, porque o teatro é comunhão também, né? Sim. Então... É uma forma de confraternizar, né? Mas eu acho que também tem um lance que o fato de ser de graça surpreende muito as pessoas também, no tipo, nossa, é uma recepção também, as pessoas a gente não é acostumado a ter esse tipo de relação, assim. Eu acho que essa coisa de, até mesmo de comunidade de bairro, assim, é muito difícil hoje você ir na casa do seu vizinho, tomar um café da tarde, não se tem mais tempo para isso, você não tem mais dinheiro para isso. Então acho que existe um choque assim que acontece que eu acho que é legal também. Sim, verdade. De comunidade mesmo. Você fala, pô, que bacana. Conta pra gente, você parece que você é a mascote do grupo. Eu gostei de ver assim, viu? Conta pra gente assim como que é o teu sonho, tua vontade, o que você espera do teu futuro enquanto atriz. Meu Deus! Olha, que difícil isso. Eu espero como atriz é complicado. É doido assim, porque... Bom, eu também entrei no Engenho num momento em que eles estão com edital, né? Então, tem uma coisa também que é interessante, assim, que eu entrei sabendo que seria um ano de muita pesquisa, de muito trampo e etc. E é uma oportunidade que eu acho que dificilmente é uma coisa que vai ser recorrente na vida, assim. Sim. Então eu vejo essa oportunidade como realmente uma oportunidade que assim, eu gosto de encarar ela como se fosse, tipo, tudo bem se não acontecer nunca mais na minha vida. Tipo, a primeira vez que eu tive férias na minha vida, eu trabalho desde 13 anos. A primeira vez que eu tive férias foi aqui no Engenho, sabe assim, sendo com teatro. Isso é uma coisa muito, muito a mais, muito diferente da realidade, assim. Mais dois? Mas Mas essa coisa de sonho, assim, eu acho que eu passei por um momento de dar uma desistida do teatro, e eu acho que Engenho trouxe esse gostinho de volta, assim. Eu vi aqui, eu me sinto muito contemplada com as coisas que eu acredito, como eu vejo o teatro acontecendo, as relações que tem aqui, o jeito de pesquisa, de relação de grupo mesmo. Isso pra mim faz muito sentido. Eu não sei em relação ao futuro, eu acho que eu gosto de construir assim. Não há necessidade. Eu vou vivendo, muita pressão. Vamos conversar com mais 2 componentes. Obrigado, querido. Obrigada. Que bomba. Vamos lá. Boa noite. O nome de vocês, a idade. Eu sou o Dinho Hortêncio, tenho 48 anos. É o seu primeiro grupo também? Não? Sou Rubens Magalhães, tenho 34 anos. 34, tá. E quanto tempo que está no Engenho? Você comecei aqui em 2023, fiz a peça Canção Indigesta,
como operador de luz, né? E aí eu voltei agora no ano passado para fazer a festa em outubro, com esse edital. Aí tô aí. Então foi bem recente, né? Então, seguindo a mesma pergunta da menina, você, quando pensa em teatro, você pensa chegar em algum lugar, em que sentido, assim, emocional, financeiro? Qual que é a sua ideia de teatro e o que você espera do teatro? O Rubens é formado em artes, né, Rubens? Serve para você também. Eu tenho a formação em artes, acho que o teatro ele vem com um diálogo mais próximo, né, do público. Acho que quando você faz sobre as artes visuais você fica mais naquele espaço de ateliê. No ateliê você vai para a exposição, né? Você chega nesse espaço, só que você não tem contato com o público diretamente. E fazendo teatro, acho que ele tem essa parte mais direta, né? Em si com o público, o diálogo. Acho que aí a quebra do engenho que vem que é mais aparente é justamente essa quebra de você estar mais próximo ainda com o público, né? Então você faz a peça e tem esse contato com o público antes da peça, faz a peça, tem esse contato e depois ainda você tem esse contato quando termina a peça. Então acho que isso daí mais surpreende, assim, estar fazendo teatro no engenho. E para você, esse contato pós-espetáculo com o público, como que é? Normal? Tem alguma... Normal não é. No sentido de que normalmente os trabalhos que a gente vê, frequenta, assiste, e mesmo os trabalhos que eu tenha feito, essa proposta de interlocução mais intensa com o público acho que é bastante especial aqui. Acho que toda obra é pensada para uma interlocução com o público, com um espectador. O espectador, inclusive, no espaço se sinta dentro da obra, de certa forma, né? Não se sinta tão apartado da obra. Não há o que a gente chama de teatro quarta parede, né? Na maioria das vezes, pelo menos aqui. E eu acho que, ao fim do espetáculo, no caso da Canção Indigesta, ao fim do espetáculo, principalmente, mas na festa, durante o espetáculo inteiro, também interlocução com o público, isso é uma proposta estética e política. Isso me interessa bastante. Sim. Me fala uma coisa, a gente vai colocar também uns trechos da peça, do espetáculo Canção Indigesta. Conta pra gente no Canção Indigesta para a festa, qual a diferença de uma para outra no sentido de político? Político. Se é que existe essa diferença. Acho que ambas discutem aspectos contemporâneos, e contemporâneos há muito tempo, da classe trabalhadora, da precarização. Eu penso que, do ponto de vista político, a Canção Indigesta dá um passo adiante em temas mais recentes, assim como a relação do trabalho com a inteligência artificial, mesmo a questão da internet, mas também retoma coisas muito antigas que também são tocadas na festa. Acho que do ponto de vista político elas estão no mesmo espectro, evidentemente, porque é o pensamento político do grupo, mas na elaboração desse pensamento, desse discurso, acho que a canção, ela, por ser até um trabalho com caráter de uma pesquisa para esse espaço, um caráter estético diferente da festa, que a festa é feita com as cenas para ir para outros lugares, né? E são cenas de outros espetáculos, cenas foram criadas para ir para outros espaços, independentemente. Então essa concha de retalhos desse material. E agora a Canção Indigesta é mais elaborado nesse sentido, de ter ter temas mais recentes em discussão, temas que a gente ainda está entendendo. Eu citei, por exemplo, a inteligência artificial. Exato. E fala pra gente também, você, nós falamos da questão política, né? Mas o espetáculo também trata de vários assuntos, né? A questão social, a questão... Você acha que em algum momento ali existe um existencialismo no espetáculo também ou não? Acho que sim, mas principalmente na questão acho que na peça nas duas, né, da festa também existe a questão dos sonhos,
Acho que é isso daí que quebra bastante a pessoa busca um sonho mais etéreo ali, né? Quando você pensa em sonho, aí você vem com aquele sonho que você discute coisas próprias ali do cotidiano, no meio social, né? Então traz mais próximo do seu pensamento, como você vai querer expor socialmente. E o Canção de Zé já você traz essa questão trabalhista, que você está sempre de uma busca, né? De um sonho, um desejo e de conquistas, de você se formar como pessoa. E sempre você está fugindo disso, né, por questão de você não conseguir esse alcance. Acho que a cena que até o Dinho faz aqui da plataforma, empurrando, acho que no Job Carreira, acho que ele mostra essa questão, né? Acho bem essencial de você estar tentando algo, e depois você é empurrado para fora e você nunca alcança, né? Meio que nessa batalha. Vamos agora ouvir, para finalizar de novo, o Moreira e a menina, para a gente fechar esse pensamento. Tá. Só colocar uma coisa que eu tenho a impressão que não entrou. O Dinho já conhece a gente e a gente já se conhece há mais de 20 anos. O Dinho já trabalhou muito aqui na Zona Leste. Cara de pau. Trabalhou muito no Flávio Império, no Arsenal da Esperança. Ele tem uma história acumulada, só que ele tinha parado de trabalhar como ator. Ele só está dando aula. 12 anos que você parou? 12 anos. E a gente sequestrou, ele voltou para o palco com a gente, azar dele. Mas é uma história longa. Mas o que você queria terminar, vai? Então, eu queria terminar com vocês dois, assim, perguntando o que vocês estão sentindo com esse trabalho atualmente. Era o que em 1979 você esperava? Ultrapassou a expectativa? Era isso? Ou ainda não é o que vocês querem? Não foi o que a gente esperava. Eu conhecia já e tinha atuado na periferia nos anos 70, mas a periferia mudou muito. Eu costumo dizer duas coisas. Subúrbio não é periferia. Periferia é outra coisa. E já na virada do milênio, a gente no Campo Limpo costumava dizer que liderança popular tinha virado ou cabo eleitoral ou gerente de ONG. Ainda não existia o PCC também. Então, a fragmentação, a individualização, a violência, o cada um, né, que é o mundo neoliberal que a gente vive, não existia ainda na sua plenitude em 79. Ele se impôs e isso cria barreiras para um trabalho como o do Engenho. Você, às vezes, não tem com quem conversar, com quem dialogar. Fica difícil. Então, a gente apanha muito. Eu aí para... mas vocês resistem. Aí eu brinco, não, é que a gente não aprende com a experiência, a gente continua quebrando a cara. Então, realmente, a gente topou com uma realidade em transformação muito rápida e para pior. E a gente está vivendo uma crise de civilização, estamos num buraco violento e sem, até esse momento, saída, né? Certo. Você vê no público essa resposta que você esperava ou não? É muito difícil falar sobre isso porque é muito tempo, né? Uma coisa é o que eu esperava em 79, outra coisa no meio dos anos 80, nos anos 90. Sim. As coisas vão se modificando. Nunca é o que a gente esperava. Mas eu nesse momento estou bastante satisfeita com a relação que a gente consegue estabelecer com o público dentro das nossas parcas possibilidades, né? Que a gente não tem um alcance enorme de população. Mas eu acho que a qualidade da relação que a gente tem estabelecido com o público é uma coisa que me deixa satisfeita. E também interna, entre o grupo? Também interna, dentro do próprio grupo. Acho que a gente vive um momento de se entender, tanto aqui como na relação com a plateia, que é muito gostoso. Sim, eu senti isso das duas vezes que eu vi, uma cumplicidade com o público, quando você percebe que ele não somente está curtindo o espetáculo, mas ele está curtindo o espaço, o grupo, o lava-louça, o estar junto. Isso eu achei muito interessante, né? Eu acho assim que tem que continuar, porque é aquele caso, o que dá certo, né, não se pode... É que a gente está tentando romper com essa noção de teatro é espetáculo. Não, a gente quer fazer do teatro um ponto de encontro, um ponto de convivência, ainda que continue havendo espetáculo.
Então a gente está experimentando. E tem sido muito gratificante até agora, né? A experiência nesse sentido. Não, e outra, gratificante é ver a menina que está começando agora, né? Já pegar um grupo desse já, né? Que sorte que ela teve também, né? E já Nós tá... também. Sorte ou azar dela, né? Ou azar, né? Isso que a gente está fazendo, por exemplo, tem um antropólogo que está fazendo aí um doutoramento, está estudando alguns grupos. E ele escreveu um artigo sobre a festa. Então você vai falar, bom, vai analisar o espetáculo. Ele não escreveu uma linha sobre a cena. O texto inteirinho é sobre a relação com o público. Então ele analisa a festa como uma relação e não como um espetáculo. Que é um grande acerto. Né? O que para a gente foi uma coisa que ele publicou no Le Monde Diplomatique. Então fala, bom, não estamos tão loucos, tem mais gente que está percebendo o que a gente está tentando fazer e, de certa forma, enfim, segundo ele, a gente está conseguindo. Eu não sou tão... No espetáculo A Festa tem vários temas no qual vocês pedem para o público dizerem qual que você quer primeiro, né? O trabalho, o sonho, né? Educação, né? E o sonho sempre vence? Praticamente. Sempre não. A gente até botou uma interrogação depois dos sonhos ali. Não ficar sonhos. Sim. Sonhos, porque não é exatamente o que as pessoas imaginam que vai ser a cena. Né? É sonho enquanto os desejos e a subjetividade atual. Aí tem uma coisa que também tem meio caracterizado um pouco a gente, né? Eu acho, é achismo, mas eu acho que a gente surpreende o público. Porque ele espera uma coisa e de repente vem um troço que, opa, o que é isso? Então a educação, todo mundo acha que a gente vai falar de escola, a gente não fala de escola. Sonho, todo mundo acha que vem o mundo cor-de-rosa e tal, e não, a gente chuta o pau da barraca e por aí vai, né? Sim. Tá joia. Gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Ou teve algo que nós devíamos falar e não falamos? Bom, que nós não falamos tem um bando de coisa, mas não é o caso. Gostaria de falar alguma coisa? Não. Só que a gente fica em cartaz até o final de junho, e com esses 2 espetáculos. E em julho, a gente, como todo mês de julho, em geral, a gente faz uma mostra com grupos parceiros da gente, com 4 espetáculos diferentes, um a cada final de semana. Além disso, a gente está pesquisando cenas novas para o teatro de bolso, que são essas cenas que a gente apresenta na festa, mas como eu já disse, a gente apresenta fora. Então a gente é facinho, se alguém quiser levar a gente para alguma reunião, assembleia, ocupação, cursinho, encontros, festa, a gente vai. E a gente está fazendo uma pesquisa também que a gente chama de teatro da tela, que é uma pesquisa de teatro na telinha. Então a gente está trabalhando teatro da tela, teatro de bolso, apresentando 2 espetáculos, organizando uma mostra e discutindo o mundo e nossa vida, como é que a gente faz para pagar um aluguel. Onde encontrar vocês? No Instagram, Facebook? Qual? No Instagram é @engenho teatral, no Facebook também é Engenho Teatral. Tem um site que é no Wix, site Engenho Teatral. Tem peça no YouTube gravado? O Canção Indigesta está no YouTube. O espetáculo inteiro? Inteiro, na íntegra, a gente gravou durante a pandemia. E está lá permanentemente, é só quem quiser dar uma olhada, é só entrar lá. Legal. Tem legenda em português e espanhol. Legal. Estamos encerrando, vocês vão ver ainda mais algumas cenas desses 2 espetáculos, A Festa e o Canção Indigesta. Mais uma vez agradecendo a todos vocês e parabéns pelo espetáculo, pelo espaço e pela festa. A gente que agradece. Obrigado. Valeu. Boa noite, Vida Jardim volta na próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Gente, tem mais um momento que o Moreira precisa citar, que é mais um dos componentes do grupo. Não é um componente, na verdade, aqui é basicamente o elenco, um técnico, existe a Evelyn, que também faz parte da equipe técnica, tem o Alain, tem a Cris, tem o Neto, que segura todos os rojões, tem a Maitê, enfim, tem um monte de pessoas que trabalham para isso daqui acontecer, que não aparece no palco, mas sem eles, o Engenho Teatral não existe, não. É isso aí. Ok? Obrigado, até a próxima. Densa neblina, determinada e passageira,
veste a cidade do topo dos prédios, do Xangai até aos paralelepípedos do Largo do Carmo, como se trouxesse um recado, como se buscasse uma mensagem, se derrubou como um manto sobre a cidade.